Então, boa tarde, bom dia, boa noite, amigos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube, Vitor por Deus. E eu estou aqui com o seu Jair Aguiar da Silva, que é o nosso guia, né? O nosso oráculo. Ele guarda as memórias da família, ele guarda as memórias da comunidade, né? Guarda as histórias. E esse é o segundo episódio, né? A segunda entrevista, onde o seu Jair vai lembrando, né? E vai rememorando, né? E essa coisa que chamou muita atenção na primeira entrevista, a história de ter sido convidado para o cinema, né? Para o Orfeu Negro, né? No Carnaval, que você estava fantasiado de Aladim, né? Com a Jurema, né? Sim. E aí vocês foram chamados por um cara, né? Uns franceses, que vocês não sabiam quem era. E aí você perguntou pro pessoal da comunidade, e aí, será que a gente vai e tal? As pessoas falaram, não vai não, pelo amor de Deus. Eles disseram, não entra nessa, porque você vai levar a Jurema, que todo mundo, ela nasceu lá, todo mundo conhecia, você vai levar ela lá para lá, você não sabe o que vai acontecer com ela, o que eles vão fazer. Porque ela era uma garota muito bonita, tinha um corpo escultural. Sim. E eles falaram, não vai nessa não, que isso aí pode ser furada. E eu não fui, porque eles fizeram a questão de falar, você vai na quinta-feira, sem falta, nós estamos esperando você, porque é vocês dois que nós estamos precisando de vocês. E aí eu não fui lá, porque eu sou tímido ainda. Ainda é tímido. Sou tímido. E eu não achei que não fui não. E eles encontraram o outro, né? O Breno Melo, né, que você falou, que é um Melo, jogador de futebol. Do Fluminense. Sim. E a menina que fez o papel de Eurídice era, assim me disseram que era lá da Praia do Pinto aqui, né? E teve... Foi um filme muito famoso, né? Aí famoso. depois você ouviu o filme. Outro dia passou um pedacinho assim, porque esse filme ele foi feito aqui no Brasil, com brasileiros, né? Isso. Mas disseram que eles eram dos franceses que vieram. A produção francesa, né? Aqui. E o senhor lembra de ter visto o filme no cinema? Ele falou, putz, não, eu vi o filme depois, passou o filme aqui no Brasil. Muitas vezes, né? Aí você falou, putz, perdi a oportunidade. Não, eu fiquei, eu não achei que... Não chegou a se arrepender, não. Porque achei que o outro que fez o filme, né, que trabalhou, sei, e que eu nunca tinha visto, não conheci. E outro dia, quando passou um pedacinho mostrando os filmes que foi lá para fora, que estava, que nem esse agora, que o prêmio, né? O prêmio. Aí, e eu vi que o cara principal, o ator que fez o papel de Orfeu, era assim, um cara, meu tipo, seu assim, tipo. E foi isso, né? Aí caiu a ficha. Aí você percebeu. Agora você falou da Praia do Pinto. O senhor chegou a conhecer a Praia do Pinto? Eu ia lá num clube que tinha lá o 7 de setembro, eu ia às vezes lá, quando tinha festa, pai, que eu tinha um tio que ele gostava muito de dançar. E ele, o 7 de setembro, o dia de 7 de setembro sempre tinha festa nesse clube. E eles iam dançar, tinha outro amigo meu que ele cantava em boates e tudo, né? E era compadre do meu pai. Sei. E eles iam lá, né? Eu não podia sair muito de casa não, porque eu tinha bronquite. Bronquite, né? Aí, e às vezes eles iam nas festas, mas eu não podia ir, porque eu estava doente. E eu aí um dia... Eu fui lá no 7 de setembro, lá nesse clube, que a minha mulher, a Carmen, ela morava lá na Praia do Pinto, os pais dela. Depois, quando fizeram a cruzada São Sebastião, e que eles vieram morar aqui. Aí, o senhor conheceu ela ainda morava na Praia do Pinto? Ou já morava aqui? Não, ela já morava aqui. Né?
E eu, Então o senhor chegou a ver a cruzada sendo construída? Ou você já viu ela construída? eu vi, inclusive o meu pai, o meu tio, chegou a trabalhar nos prédios aqui. Trabalhava em obra, né? Trabalhava em obra também. E eu via o pessoal vindo para cá trabalhar. Construindo, né? Que é a década de 50, né? Por aí, assim. Final da década de 40, né? Que a cruzada é 57, né? Parece que foi inaugurada. Não me lembro assim. E o incêndio mesmo foi 69, né? Quando, o grande. Aí né? eu já tinha me casado, eu estava morando aqui, foi quando teve um incêndio lá na Praia do Pinto. Como é que foi, o senhor lembra? O que o senhor lembra dessa Não, eu ouvi dizer que esse incêndio, que começou um incêndio, mas aí em vez de apagarem o fogo, cada vez aumentava mais, para poder sair a favela. Porque isso aqui, o Dom da Câmara, Isso. A ideia dele era fazer um conjunto conforme esse aqui, lá na Praia do Pinto, para o pessoal pobre, morador de lá, ficar morando aqui. Para não remover as pessoas para longe, né? Que sempre foi a política, né? Ainda é a política. Porque essa área ali é muito valiosa. Essa aqui também depois de nós estarmos morando aqui, havia muitas coisas dizendo que isso aqui, o gente do Rio queria se apoderar disso aqui, porque isso aqui era uma área que não podia morar pobre. Pois é. E lá eles conseguiram remover mesmo tudo, né? E construíram a selva de pedra ali, né? A Barra da Tijuca. Sim. E tinha não sei se você lembra, Flávio Cavalcante. O político, capa preta? Não, ele era da rádio, da televisão. Sei, o repórter. Aí o filho dele, um dia deu uma entrevista falando que a Barra da Tijuca não podia morar, tinha que ser um outro país, porque que aquilo ali era diferente. Eles ainda estavam aterrando, fazendo os prédios lá, né? E ele falou que não, que aquilo ali, a praia tinha que ser cercada para os outros, para o pobre não frequentar a praia. O projeto sempre foi esse, né? Foi esse. Expulsão dos pobres, né? E a sua favela original, que era a Catacumba, acabou também acabando, né? Porque aí fizeram aqueles prédios lá na Penha, na estrada do Quitungo. Quitungo. Que chamava de Quitungo. Sim. Nós morávamos lá. Eu tinha meu barraco lá, que quando eu namorava, já estava namorando a Carmen, né? E eu comprei um barraco, com minha intenção de casar com ela, morar lá no morro, né? Sim. E fiz um barraco, muito grande, um barraco bonito. A vista boa. Bonita. A vista linda para a lagoa. Aí, mas nessa época o pai da Carmen andava muito doente e ele morreu. Aí a mãe dela falou para mim assim, não, senhor, faz o seguinte, vocês casam e vêm morar aqui. E nessa mesma época, houve aquele incêndio lá na Catacumba. Meu barraco já estava pronto. E queimou o barraco do meu pai, que eu vim do serviço, vi aquela fumaça, e eu estava lá do outro lado da lagoa. E eu olhei assim, ué, que fumaça é aquele? E eu soltei do ônibus e vim correndo quando eu fui para o lado do morro, né? Sim. Encontrei com umas pessoas chorando, gente chorando lá na rua. Na entrada. E tudo cercado, era o pessoal do corpo de bombeiro cercou com uma corda para não passar o pessoal. E eu, naquela multidão, querendo ver a minha mãe que estava em casa, né? E eu querendo saber onde ela estava. Mas aí eu achei um caminho e subi o morro, fui lá em cima, onde era meu barraco, né? E quando eu cheguei perto, a minha casa estava desabando, que era o último. Na hora que o senhor falou isso. O senhor viu a cena da casa desabando, né? Aí
meu barraco, como já estava pronto, nós fomos morar no meu barraco. Sei. E aí onde era o barraco do meu pai, nosso barraco, aí o governador deu madeira para fazer outros barracos, né? Sei. Aí a minha tia foi morar nesse barraco. Sei. E quando veio a inscrição para o pessoal de lá do morro, Sei. ir lá para os prédios lá da Do Penha, Quitungo. do Quitungo, aí a minha tia pegou também, fez a inscrição dela, e fomos para lá, e foi para lá. O senhor chegou aí para Penha? Não, porque aí Já tá eu já morando estava aqui, né? casado. Aí vim para cá, fiquei aqui. Mas o apartamento que tem lá na Penha. que é meu. Continua com a família, né? Está no meu nome, porque quando era para assinar a escritura, né? Sim. Mas meu pai e minha mãe já tinham passado da idade, assim. Sei. E aí quem foi O o responsável. responsável foi eu e a minha mulher, que Entendi. eu botei meu nome, o apartamento ficou no meu nome. Sei. E E eles chegaram a morar lá, eles foram para lá, ficaram meu lá. pai foi morar para lá, minha mãe, e ele lá, ele morreu. Fez a passagem lá. E minha mãe ficou lá, Sei. morando lá. Depois de muitos anos, a minha mãe também morreu. Eles faleceram com que idade, seu pai e sua mãe? A minha mãe, Maria, né? minha mãe chamava Maria. Foi idade avançada, assim? Mais Minha de mãe 80? tinha 93 anos. 93. Quando ela morreu. Uau, então ela era longeva mesmo. E seu pai? Meu pai, acho que tinha 68. Já foi mais jovem. Mais jovem. Entendi. E foi lá na Penha, né? Fizeram, viveram os dias finais lá. E quem que mora lá na Penha hoje? É minha neta que mora nesse apartamento. Que eu passei esse apartamento em nome dessa minha filha que mora aqui. Que mora aqui. Comigo. Como é que é o nome dessa que mora aqui? Gilda. A Gilda. Aí botei o apartamento para ela, sabe? Sei. Porque os outros filhos, porque no caso eles também têm direito nesse apartamento, porque eu sou o pai deles. Sim. Aí eles fizeram o documento e desistiram da herança para passar para ela. Entendi. E ficou no apartamento. Ficou. Né? Essa neta está quantos anos? Tem filho já? Já tem, ela mora. O filho dela já está um homem já. Já é alto, já é. E- Você tem bisnetos, né, também? Tem bisneto. Quantos bisnetos? Um bocado, uma Tem, turma. eu acho que 6 bisnetos. Entendi. Então essa foi uma época muito conturbada, na verdade, né? Porque foi uma época de incêndios, De coisa incêndios e remoções, né? E o pessoal indo para Penha e você vindo aqui para Cruzada São Sebastião. E aí você frequentava a Praia do Pinto, então, nessa altura? Né? Eu não era muito frequentador de dentro da favela, eu só ia, no caso, ali nesse clube. 7 de setembro. 7 de E setembro. aí o que tinha na Praia do Pinto que o senhor lembra? Tinha Clube 7 de Setembro, tinha... eu lembro de não era Independente do Leblon? Tinha um bloco de carnaval? Dona Arlete falava, Dona Arlete cantava. Ela cantava o quê? Diga-me se me tens amizade, quero que me responda a verdade. Eu lembro dessa melodia, né? Que a Arlete cantava. Que acho que era samba enredo do Independente do Leblon, né? Que era um bloco de carnaval, né? O senhor participava desse movimento, assim, de samba, carnaval? Não, eu gostava muito de acompanhar os blocos. Eu nunca fui para as escolas de samba, Não. que eu achava que era muito Comercial. Compromisso, Sei. ali, aquela coisa. E eu nunca aprendi a dançar. Eu não sei dançar. Aí, Não sabe sambar, não? não sei, não. E aí Só brinca, só na eu brincadeira. ia junto, uma vez nos blocos, frequentei o Morro do Catagalo, o Bloco do Catagalo, do Pavãozinho, e Santa Marta, de todas as favelas por aqui, do Vidigal. de Vidigal. Tinham blocos, Tinha né? tudo isso. Ainda tem, né? Tem. Os blocos vão Aí- abrindo e fechando, né? E eles, naquela época, andavam, antes do carnaval, faziam Os ensaios, né? Ensaio técnico, né? Ali na Miguel Lemos, ali, eles
se encontravam ali. Aí o senhor participava? Aí eu ficava ali também, no meio deles. Eu fiquei muito conhecido dentro dessa área, porque eu nunca fui de brigar. Sempre foi calmo, né? Meu negócio era mais calmo. Era namorar mais e também nunca... E composição o senhor já fazia? Não, né? Composição eu não tenho como. Assim, meu negócio era cantar, aprender música de Carne e muitos outros cantores e tudo. Taúfo Alves. Mas eu não compunha música. O senhor começou a compor depois? Não, só tenho 2 músicas que eu fiz. Tião? Não, o Tião foi um compadre do meu pai, que eu fui visitar ele e ele cantava em boate, ele trabalhava no IBC, Instituto Brasileiro do Café. Aí cheguei lá, ele falou assim, pegou o violão, falou assim, vem cá. Fizinho? Porque chamava Fizinho. Meu apelido era Fizinho. Vamos cantar uma música aqui para você. E cantou essa música. Aí eu falei, caramba. E eu aprendi essa música com ele. Qual que é a música? Canta? Tião, Sebastião de Jesus, era o maior valentão, dele fugiam como o diabo, longe da cruz. Quem viu do que ele era capaz, até a própria polícia sempre evitava esse rapaz. Um dia, Rosinha de tal, essa fera domou com seu olhar. E o pobre Tião, de repente, que era valente, passou a sonhar. E então, era uma vez um Tião, sua navalha vendeu para comprar um violão. Por quê? Essa é a história da... É ótimo, sua voz é linda. É ótimo. Aí, isso era o seu tio que também cantava? Não, meu tio não era que cantava. O seu compadre, né? Meu compadre. Sei. E ele tocava violão e cantava em boate. Em boate. Foi a primeira pessoa que você teve contato, assim, mais próximo, com canto, com música? De música assim, para cantar. Da família, assim, né? Mais próximo de você. Assim. Mas isso era o ambiente do carnaval, dos blocos, né? Então o senhor participava bastante. Como folião mais, né? E por quê? E essa história do Tião, que eu escrevi, sim. Por quê? Cada música é uma história. Uma história, Cada música é uma narração, né? É a narração de uma história. Por quê? Aí você foi acumulando as músicas, foi lembrando as melodias e as letras. Aí uma hora você decidiu escrever. Eu fiz tem um bolero do Bia Veneza Grana, que eu tenho um CD ali. Sei. Que ele, uma música diz assim. Canta. Gracias, pero muchas gracias por haberme dado todo su ternura, todo su querer. Gracias, pero muchas gracias por beijar mi boca con sus lábios rosos que suave a unir aos meus. Gracias por esta mi vida, por encerrar mi vida todo sofrimento con su grande amor. Gracias, pero muchas gracias por haberme amado, por haberme dado la felicidade. Maravilhoso. Não, desse bolero, eu fiz assim, porque aí eu fiz assim. Graça é obrigado, né? Aí você traduziu, né? Foi compondo. Obrigado, muito obrigado por haver me dado toda a sua ternura, todo o seu querer. Obrigado, muito obrigado por beijar minha boca com seus lábios rosas que soube unir aos meus. Obrigado, muito obrigado por tirar a minha vida todo o sofrimento com seu grande amor. Obrigado, muito obrigado por haver me amado, por haver me dado a felicidade.
Maravilhoso, é lindo. Melodia linda. Então o senhor foi mexendo, foi pegando as músicas e foi adaptando, né? Porque aí, e essa música que ele canta é em castelhano, né? E eu traduzi na nosso idioma. Nosso idioma, tem essa, tem... Isso é o seu repertório, né? As músicas que o senhor mais canta, qual é a música assim, mais de trabalho? De trabalho? Mas é do meu tio. Qual que é? Canta pra mim, pra gente gravar. Acho que o senhor canta toda semana, né? O senhor vai lá na casa desse e canta. Mas... Qual que é a sua, que o senhor mais gosta de cantar, assim, que mais dá? Não, eu gosto muito de cantar, que é um bolero também que tem. É romântico o repertório, né? Não, do Dick Parney. Do Dick. Este teu olhar, famoso. Quando ele encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu gosto de você. Mas a ilusão, quando ela se desfaz, dói no coração de quem sonhou demais. Ai, se eu pudesse entender o que dizem os teus olhos, mas o que dizem os teus olhos. Quer dizer... É linda essa música, isso aí, esse teu olhar, né, que chama ela, né? E ela é famosíssima, essa música, eu lembro dela. Então isso foi fazendo um repertório, e aí cantando... Do Dick Parney, essa música... Foi nesse bar pequenino, onde eu encontrei meu amor. Noites e noites sozinho, vivo lembrando uma dor. Todas as horas sentidas, que o coração já guardou. Hoje são coisas perdidas, que o eco viu e calou. Você partiu e me deixou, não sei viver sem teu olhar. O que sonhei só me lembrou nossos encontros no Nick Bar. Todas as juras sentidas, que o coração já guardou. Hoje são coisas perdidas, que o eco ouviu e calou. Que lindo, que imagem que o eco ouviu e calou. Que lindo. E isso aí é de quem, senhor? Essa é Dick Parney. É Dick Parney também. O Dick Parney é seu cantor favorito. E ele compunha as músicas também, ou ele compunha dos outros? Não compunha pra ele, não. Olha. Tem Jamelão. Da Mangueira. Foi assim. Eu tinha alguém que comigo morava, porém tinha um defeito que brigava, embora com razão ou sem razão. Encontrei um dia uma pessoa diferente, que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão. Mas não foi assim. Troquei essa pessoa que eu morava por outra criatura que eu julgava que fosse compreender todo o meu eu. Mas no fim fiquei na mesma coisa que eu estava, porque a criatura que eu sonhava não fez aquilo que me prometeu. Não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, só tenho que viver brigando. Todos no mundo encontram seu par, porque só eu vivo trocando. Se deixo de alguém por falta de carinho, por brigas e outras coisas mais. Quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais a ela. Maravilhoso. E voz linda, seu Jair. Muito bom.
E aí o senhor faz esse repertório romântico, canta. Meu repertório é só mais dentro dessa área. E é o Dick Farney o favorito, assim, né? Sem dúvida. Interessante. E aí o senhor ia nos bailes. Nesse baile do 7 de setembro, eram essas músicas assim que tocava, o pessoal dançava junto. Era aquele clima assim, mais. Mas nessa época, às vezes eu ia com meus tios lá no baile, mas eu não cantava, eu tinha a maior vontade de cantar. Uma vez, eu sonhei que eu estava flutuando, assim, no meio de uma porção de bananeira, e estava esse cantor famoso, né? O americano. Frank Sinatra? A Frank Sinatra, cantando uma música. Aí, e eu, dentro daquelas bananeiras, parecia que eu estava cantando junto com ele. Aí, daí, sei lá, mas eu nunca tinha cantado, não. Sei. Foi daí que começou a surgir na minha cabeça essas coisas. Porque eu aprendo muitas músicas, tinha muitas músicas que eu sei, que eu aprendi, mas eu cantava assim sozinho. Era no chuveiro, tal, trabalhando, né? Só fazendo obra, cantava também? Veja só, uma vez eu estava fazendo um serviço lá no Flamengo. Aí eu tinha que pegar a chave com o porteiro para fazer o serviço, era o piso do banheiro e tal. Eu não conhecia o dono do apartamento, não sabia quem era não, sabe? Sei. Aí eu estava lá sozinho, fazendo meu piso lá, e estava cantando nas músicas. Aí quando eu olhei assim, estava um cara encostado à porta, olhando assim de braços cruzados, estou gostando de você cantar. Aí ele pegou um cartão, falou assim, você conhece o maestro Cipó? Aí, é da Rádio Nacional. Sei, aí, da Rádio Nacional. Eu vou te dar um cartão para você levar para ele, porque que eu estou mandando você ir lá. Ele vai fazer alguma coisa com você. Mas eu fiquei com aquele cartão. Não liguei não. Sou meio mineiro, né? É o mineiro tímido, né, seu Jair? Que aí eles chamam, você não vai. Não. Maestro Cipó. Olha, da Rádio Nacional. Outro dia tinha uma mulher que cantou no programa aí, não sei se foi na Altas Horas, não sei, que ela era um curune da Rádio Nacional. Da orquestra do Cipó. Olha. Que é dessa época, né? E era muito rádio, também escutava muito rádio, né? Eu escutava muito. Tinha uma coisa muito de canto, né? Os grandes cantores do rádio, as grandes cantoras, né? Dalva de Oliveira, Milinha Borba, né? Marlene. Tinha aquele fanatismo da Marlene e da Emilinha, né? As fãs brigavam na rua, né? Eu me lembro muito da Dona Arlete aqui também, cantava muito, né? Vocês cantaram juntos no nosso espetáculo, né? Lá. Com a gente, na Cinelândia. Os tinham cantado junto antes, não, né? Não, eu nem sabia que ela cantava, né? Aqui na comunidade deve ter muitos cantores, assim, que a gente não sabe, né? O senhor conhece algum cantor aqui que canta? Pessoal do bloco, né? Pessoal do bloco de carnaval, tem Império do Leblon agora, né? Mas eu não conheceu, né? Não. A gente tem que pensar uma atividade aqui, né? De canto, né? Porque que vai acordar outras pessoas também. Eu comecei mais a me sair sobre os negócios de cantar depois que eu fiquei bom do bronquite. Pois é. Eu fiquei bom porque, acho que eu disse a você sobre como que eu tive a cura desse bronquite lá no hospital da Polícia Militar. Como foi? Foi, olha, eu tive uma filha com uma outra mulher. Aí, e ela trabalhava lá no INCA. E lá tinha um enfermeiro que trabalhava lá com ela. E nessa época, eu estava até internado lá, estava passando por uma internado aqui no Leopoldo. Aí, e ela falou com ele que
que eu estava doente, que eu estava internado por negócio de bronquite. Aí ele falou para ela, fala com ele para encontrar comigo, aqui perto do hospital ali. Aí, na Praça do Cruz Vermelha. Para eu levar ele lá. Sei. Aí foi ela e ele que nós fomos lá. Chegou lá, ele me apresentou a doutora lá, uma doutora. E aí fiz a minha ficha e comecei a fazer tratamento. Quer dizer, era um hospital que atendia mais policiais. Aí, mas era um serviço de pneumologia, assim, que tratava do pulmão, de alergia? E como era o tratamento? O que foi o tratamento? Não, aí ela fez, no dia que eu consultei com ela, depois eu voltei lá, ela fez uma porção de testes, assim, aquelas vacinas, né? Aí ela passou o remédio, que eu tinha que mandar fazer esse remédio. Ela me deu papel para o laboratório para fazer, era R$30 o vidrinho de remédio. Era um vidrinho assim, desse tamanho assim, sei. Tinha que botar na geladeira e de 5 em 5 dias vinha uma pessoa, eu arrumasse uma pessoa para me aplicar uma vacina. Uma vacina. E foi isso que te curou. Foram 3 vidrinhos só. E eu nunca mais eu tive. Que incrível, hein? Nunca. Mas nem nada. Eu sinto resfriado, gripe, essas coisas. Mas isso você faz a vacina para alergia, né? Que é você vacinar com poeira. E lá no hospital, além disso, eu fiz outros exames de lá e eu andava lá como coisa que eu era polícia também, mas não era nada. Foi um conhecimento, né? Que levou, conhecimento desse Ivan, que o nome dele é o Ivan, que tinha o Ivan, e tinha um outro que também foi muito meu amigo. Eu chegava lá, ele pegava a ficha, botava lá na mesa dela para mim. Então, o serviço de alergia do Hospital da Polícia Militar, né? Um serviço que deu resultados bons. Essa mulher... Como é que é o nome dela mesmo? Ruth. A Ruth, né? Eu... Foi a Ruth, a Carmen e qual é a terceira? A primeira que é a mãe dessa minha filha aqui. Porque lá no morro, né? Eu descia. Era da Catacumba, né? Eu ia muito em Copacabana. E aí, quando eu voltava, já assim por volta de 10 horas, 11 horas, assim, essa mulher morava assim, no barraco dela, o caminho era aqui, barraco dela. E ela vivia com um paraibano. E ela tinha um filho com ele. Esse menino morreu. E ela ficou morando sozinha, o cara foi embora. Como é o nome dela, o nome? Josefa. A Josefa. Aí, ela estava debruçada na janela, quando eu passei, ela fez assim na minha cabeça. Aí, sabe como é que é, né? Aí eu fui lá, eu só fui 2 vezes lá com ela. Aí, ela ficou esperando o filho. Engravidou. Quando as crianças nasceram, era um casal. Era gêmeos? Gêmeos. O meu filho mora lá em Nova Iguaçu. Aí, que é a Gilda e Gilberto. Gilberto, Gilda e Gilberto. Eles estão quantos anos? Estão com 60 anos? Tá quase 60 anos. Já estão na voz, eles é que são avós, bisavós. Né? Já. Aí... Entendi. Então, e isso era lá na Catacumba, lá em Copacabana. Eu devia ter uns 22 ou 23 anos. Foi a primeira paternidade. Foi de gêmeos, né? Aí, e ficou. Eu fui lá em Copacabana, era na Chaveira do Silveira, no cartório, registrei eles, e lá em casa, meu pai, minha mãe, todo mundo, aí ajudava ela. E aí sempre foi. Depois, eu arrumei uma outra namorada, que eu fiz um serviço lá na Marquês de Abrantes, e tinha uma empregada lá, e a filha da madame era muito minha amiga, falou: Jair, eu vou arrumar uma namorada para você. Ela chamava Tereza. Aí falou para mim: tem a Georgina ela sozinha, não tem ninguém não. Aí começou naquilo, aí começamos a sair e namorar, né? Aí os patrões dela faziam todo gosto que
que eu me ficasse com ela, porque eles tinham uma casa lá em Petrópolis, Sei. que era para nós ficarmos nessa casa deles tomando conta. E assim o tempo foi passando. Mas ela começou a ir lá em casa e tudo, e teve. Aí começou, soube que eu tinha esse casal de filhos, né? Que eu não morava, nunca morei com essa mulher. E ela foi assim. Depois, um dia ela falou para mim, não dá não. Acabou. Aí terminou o namoro. Aí ela se casou com um outro cara que trabalhava lá. Aí ela passou a trabalhar no INCA. Fez curso de negócio de enfermagem, trabalhava lá no INCA. E lá tem um enfermeiro lá que ela casou com ele. Sei. E eu fiquei sozinho, né? Sei. Aí foi na época que eu fiquei falando com a Carmen. Você conheceu ela onde? Que dia? Lá no 7 de setembro. Na Praia do Pinto. É. Porque É no baile? Eu tive. Não, peraí. Eu trabalhava depois passei a trabalhar na lavanderia, trabalhava lá na João Murique, na lavanderia, e lá tinha duas meninas que eram daqui, da Cruzada, né? Uma que mora lá no 10º bloco, a outra já está muito boa da cabeça. Ela mora lá em Vila Isabel. Aí ela falou assim, filhinho, você agora está sozinha, eu vou arrumar uma namorada para você. Aí eu fui numa festa lá no 7 de setembro. Aí a Carmen estava lá. Aí começamos a conversar e tal. Aí começamos a se encontrar. Aí eu não conhecia nada aqui da Cruzada, né? Sei. Ela falou assim, um dia elas arrumaram uma coisa para mim. Me chamaram para me vir numa festinha aqui na Cruzada. Mas não era a festa que me jogaram dentro da boca do leão. Aí chegou, vamos na festinha lá. Aí me trouxeram. Aí subi, quando cheguei aqui. Isso aqui, onde é essa sala que está? Assim, aqui era o corredor. Sei. Aí a entrada era lá pela porta da cozinha. Sei. Aí ela falou assim, Dona Alzira, olha aí, seu Manel, olha aí, esse aí é o namorado da Carmen. É mesmo? Armou uma arapuca. Aí daí nós ficamos, cara. Olha. E a Carmen que armou isso? Não, as duas, que era muito amiga, né? Sei. E a Carmen com essas duas. E Carmen morava com o pai e com a mãe? Com a que era Alzira e Manel. Aí... Aqui nesse apartamento? Nesse apartamento. Olha que coisa. Aí eu falei, cara, nunca tinha ido na casa de pai de garota nenhuma. Aí ficamos, né? Ficou. E foi que depois o pai dela morreu e nós casamos e fiquei morando aqui. Sim. E foram com ela 3 filhos? Com quem? Com Carmen? Não, só um. Como é o nome do filho? É Bruno. O Bruno. Ele mora em Caxias. Mora em Caxias. E nós ficamos. A minha vida foi essa, sabe? Sim. E... Muito apaixonado, você se apaixonou muitas vezes, né? Namorou muito, né? Cara, vou te contar que eu tinha tipo de mulher, não bonita. Romântico, né? Tem muitos caras que falam, É. Eu trabalhava na lavanderia, depois passei a trabalhar na lavanderia, trabalhei no balcão. Todo dia me aparecia gente para a gente sair. Olha, Na de Jamurique? Eu trabalhei na Barata Ribeiro, lá na Djal Murique. E aí o senhor namorando, o senhor namorou bastante aí? Tinha muita gente. Uma vez eu estava passando ali na Praça Nossa Senhora da Paz. Sei. Aí tinha lá uma mulher com o jornal na mão, vendo. Aí eu sentei perto no mesmo banco, mas o banco era grande. Ela disse, falando comigo assim, veja só, eu vim ver esse emprego aqui, mas a mulher não quer, não consegui nada, não.
estou aqui, não sei o que eu vou fazer na minha vida hoje. O dia está livre para mim. Aí sentamos perto e começamos a conversar. Aí eu falei, quer dizer que você não sabe o que vai fazer hoje? Não, tem muitas coisas que eu posso fazer. Eu falei, por exemplo, dali nós já saímos. Já engrenou. Já engrenou. Era o que? Era motel? Ia para motel? Lá na cidade já tinha lá um que, de tanto eu andar por lá, o dono, o cara de lá falava, ele era português, ele me chamava e falava, ô rapaz, você tem que ficar mais devagar. Porque parecia assim. que eu entrava no quarto, saía naquele quarto, quando chegava na hora, naquela mesma semana, às vezes eu pegava o mesmo quarto. Olha, e ele já estava. Já te conhecia. Então você amou muito. Ele muito amante, se apaixonou muito. E ele dizia assim, vocês tomam cuidado, rapaz. Às vezes eu estava. Essa que nós saímos era durante o dia. Quando chegou a noite, já tinha outra para me sair. Olha. Aí era aquela roda assim. Era um movimento. E o senhor era bonitão, tinha um magnetismo, assim, alguma coisa. Ou o jeito mineiro atraía, assim, um pouco, né? E o senhor sempre foi muito calmo, muito conversador, né? Acho que as mulheres vão se aproximando, assim, também, né? E era assim. Às vezes aparecia assim, sem mais, sem menos. Sei. Aí, e o senhor se apaixonava ou era só mais um namorinho ali na transa? Assim, e depois ia. E aí o senhor teve, assim, qual foi o maior amor que o senhor teve, assim, na vida? Qual foi a mulher que o senhor mais amou de todas? Ou as mulheres, né? Algumas que você mais amou. Né? Tem uma mulher, ela mora lá em Queimado. Sei. E ela era viúva. Sei. Eu estava fazendo um serviço e ela, no mesmo corredor, ela trabalhava numa casa lá. Sei. E tinha um ajudante meu, aí ele começou a conversa com ela e tal, ela estava sempre assim no corredor. Aí ele falou assim, ô Chay, olha lá, ela tá sozinha, ela tá triste, assim. Aí, vai lá, fala com ela. Aí eu passei e falei, você não tá triste aí, pô? Não. Aí falei, botei a mão aqui no pescoço dela para ver que ela estava com febre. Ali começou uma amizade. Sei. E essa mulher, eu casado aqui, e eu comecei ela falar comigo assim, vamos lá para minha casa, lá em Queimados. Aí não tinha como eu sair de casa, eu inventava uma história que ia fazer um serviço com um amigo, ia bater uma laje, um negócio assim. Sei. Aí saía o sábado, só voltava domingo. Sei. E aí ficou um relacionamento, uma coisa. Olha, aquilo me. O senhor se apaixonou profundamente. Eu gostava dela. Amava mesmo, um amor. E aí. Durou muito tempo? Uns anos? Não foi muito. Não. Mas foi uma paixão, assim, que você foi lembra. Assim. E teve um dia que ela disse assim, porque, olha, eu tinha casado com a Carne. Carne. Eu tinha a outra mãe dessa minha filha. Que é a Ruth. E quer dizer... E tinha a Josefa também. Não, a Josefa já tinha morrido. Ela ficou muito doente, ela veio aqui para casa. Depois ela morreu. Vocês cuidaram dela aqui? Cuidamos. Entendi. E aí, ela vai... E eu gostava dela, comecei a gostar dela mesmo, sabe? E os filhos dela, todos eles me consideram muito, sabe? Sei. A filha dela, tem uma filha, e ela falou para mim assim, um dia ela disse assim, Sr. Jair, eu gosto tanto do senhor assim como gostava do meu pai. E os irmãos dela todos são 4. Tem ela, tem Guilherme, Rogério e a outra só. E aí,
Então o senhor teve vários filhos, vários enteados também, né? Pessoas que o senhor É. ajudou a criar também, né? Não, esses já eram... Já eram adultos, Bom, já eram mais velhos quando você É. conheceu. E eu, aí essa... Foi o grande amor, assim, qual foi o grande amor, os grandes amores? Esse foi uma grande paixão, né? Essa de Queimado. essa chama de Queimado. Né, ela chamava? Eu trato ela de Amelinha. A Melinha, ela tá viva. Tá viva. Tá viva, De tá vez em viva. quando a gente conversa sobre ele, mas aquele negócio já passou. Sim. O senhor ainda namora? Ainda tem mais namoradas atualmente? É bom, velho. Ah, Tem que namorar. O certo é namorar. vou te dizer Mas um isso negócio. poucas pessoas conseguem manter a vitalidade, conseguem manter, né, a energia. Olha, né? Mas um carinho, né? É Tem- sempre bom. Pô. tem uma aqui na Estrada da Gávea, e ela, anteontem, foi quando que ela veio aqui, gente. Na sexta-feira, ela almoçou aqui comigo. Ah, Aí, o filho dela é juiz, mora lá na rua Conselheiro Lafayette, aqui em Copacabana. sei. E ela é da Casa Maria D, conhece aí, ela lá. E ela sempre, aí ela só, às vezes ela telefona para mim, como é que tá, Jair? Tá tudo bem? Tá. Aí, e ela diz que está sozinha, que não tem. Aí ela vive sozinha lá no apartamento lá na casa dela. sei. E aí ela vem aqui, a gente passa horas e horas aqui, nós dois aqui, almoço, eu faço almoço para nós dois. E é assim. É um namoro, né? Um carinho, né? Uma ternura, porque a né? gente tem que ter uma pessoa para a gente conversar, é assim para poder. Sem dúvida. A vida não é. A vida é amor, né? É. A vida é namoro. Não é, né? não é só, Tem que namorar a vida, né? só de. Não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só, né, poder, né? É o amor que faz tudo, né? Então, você é um homem que amou muito, o senhor se entregou muito às paixões. Eu não posso reclamar. E ama ainda, o senhor ama, tá amando alguém agora, nesse momento? Não. Amando. Amando mesmo? Não. O que é o amor pro senhor? É a pessoa ficar, não... Aquela pessoa, a gente viver pensando naquela pessoa. E desejando que aquela pessoa estivesse aqui, perto dele e tudo. Porque, veja só, essa mãe da minha filha, que mora agora, ela está morando lá no Rio das Pedras. Sei. E a gente, a minha filha tem 41 anos. E durante esses anos todos que nós tivemos nosso encontro, nossa convivência juntos, né? Mas agora deve ter, acho que tem quase 2 meses que eu tive com ela. A gente teve, porque ela vive só na casa lá no Rio das Pedras. E ela era, quando nós estávamos mesmo juntos assim, eu não. O negócio dela era muito ciúme, sabe? Sei. Da posse. Para ela, eu tinha que ficar dentro de casa, junto com ela, só sair com ela, fazer compra, passear, assim, só. Mas Sua natureza é minha livre. é de sair. Aqui o Monte Líbano, ela veio aqui várias vezes comigo aqui. Esse livro que eu tenho, levei essa Miriam Bolt, arrumou um lugar lá, eu fiz, mandei fazer 30 livros. Aí levei lá para o Monte Líbano, ela disse assim, Jair, vamos fazer o seguinte, vamos vender esses livros, mas vende baratinho, que é para você tirar o dinheiro que você fez. Aí ficamos lá. Aí vendi 25. Uau. Fiquei com 5. Aí todo mundo lá, o pessoal de lá, da coisa, né? Levou. E ela foi nesse dia. E
em muitos lugares que eu frequentava, ainda frequento, se me chamarem, eu vou. Cantei num hotel lá na Avenida Atlântica. Ah, olha. Um hotel, tive um show, nunca pensava de entrar naquele lugar daquele. De crooner no hotel, né? De cantor de... Aí, e ela foi comigo. Veja só, se eu quisesse levar alguma pessoa, algum convidado comigo, eu tinha que telefonar primeiro, aí arrumar na mesa, botar o nome daquela pessoa lá. Sim. E aí tinha a minha mesa com o nome da pessoa também. E eu chegava, eu levei ela lá, lá na festa dela. E aquela senhora lá, aquela madame, né? E aí quando eu chegava, Jair, canta isso pra mim, canta assim, essa coisa assim, sabe? E ela ficou quase morrendo de raiva, sabe? Aí, quando eles me chamaram para cantar, eu cantei. Quando eu voltei, sentei lá na mesa, ela disse, eu só não fui embora porque eu estou longe de casa. Mas eu não venho mais. Não quero ver você, essas mulheres tudo chamando você, todo mundo. Aí, eu falei, mas o que tem isso, gente? Mas eu não quero. Ela dizia assim... Ciúme, né? Ciúme muito... Ela falou muito repressora, né? Para mim, que ela não cumprimenta um homem sequer. Se ela pegar na mão assim, não. Ela pega só na ponta do dedo, já cumprimentou. E ela acha que o homem não pode dar um beijo no rosto de uma mulher, ou a mulher dela. Se acontecer isso, acha que um dos dois está querendo. Já malda logo. Já malda aquilo. E ela deve ter tido uma formação mais reprimida, assim, né? Porque no final acaba que essa coisa do ciúme é você jogar no outro a repressão de dentro de você, né? O que ela me contou, o pai dela, eles são descendentes de alemão, sabe? Porque... Aquela pessoa mais dureza mesmo, né? Aí, o pai dela morreu cedo, e ela ficou com a mãe, que é muitos filhos, né? E ela se casou cedo. E o cara que ela se casou era da Polícia Militar. E ele... Agora você vê só, o cara no dia do casamento, ela estava dentro do quarto, se arrumando para ele no casamento. Aí ele entrou dentro do quarto, já com a farda dele, toda coisa assim. Aí chegou, mas deu um tapa no rosto dela, e assim, sem mais, mandou as mulheres que estavam ajudando ela sair, e ele bateu nela. Loucura, bateu, ela começou a chorar, e todo mundo pensando que ela estava chorando, porque ia se casar e sair fora. Aí, mas não, era o tapa que ele deu nela. Casaram, foram morar numa casa. O que ele fez? Chegou em casa, arrumou tudo direitinho, ele fechou a porta e saiu. Deixou ela sozinha lá. Ela disse que era no verão. Ficou trancada. Ficou trancada. E sumiu. Já pensou, durante 5 dias não apareceu. Que loucura. Aí o pai dele foi lá, ver como é que eles estavam. Aí ela disse, olha, ele saiu, me trancou aqui e até agora não voltou. O pai dele foi no quartel, aí na cidade, e ele estava lá no quartel. Ele fez ele ir em casa, abrir a porta. Ela disse que quando ele chegou, abriu a porta e ela estava no banheiro tomando um banho. O cara, o que fez? Pegou, meteu o pé na porta do banheiro, pegou ela conforme estava, jogou em cima da cama e estuprou. Que isso? Muita agressão, sofreu muito abuso. Aí, daí pra frente, era toda vez que ele cismava, hoje eu quero, é agora que eu quero. E tinha que ser. E era um filho um atrás do outro. Teve muitos filhos. Muitos filhos. Mas ela disse que chegou... Casamento terrível, né? Antigamente era assim, né, seu Jair? Chegou... Mas você conheceu essa pessoa nessa situação, né? Ela vivendo esse eu conheci casamento de abuso, né? A relação abusiva no casamento, né? E ela ficou com ele... Muitos anos?
muitos anos. Mas acontece o seguinte, que ela tinha que trabalhar e ele não dava nada em casa. Tudo era com ela. Até capinar quintal para ganhar dinheiro, arrumar a aipim que tinha lá, para dar comida às crianças. E assim foi a vida dela. Qual é o nome dela? Ela chama Ruth. É a Ruth, a Ruth mãe da... Aí os dentes ele quebrou tudo com o cabo do revólver. Que isso? Batia nela. O pão que o mas... diabo amassou com esse cara, né? Aí, e foi a vida assim. Aí ele morreu. Não. Ela tem uma filha mais velha e ela já tinha morava com um outro cara. Esse menino trabalhava comigo. Aí eu ganhei um fogão lá na Tijuca e nessa época, eu tinha carro, um Fusca. Sei. Aí eu ganhei esse fogão, mas eu já tinha fogão. Aí eu dei para ele. Aí fui lá na casa dele levar, lá em Santa Cruz, levar o fogão, botar dentro do carro, fui lá. Chegou lá, mas eu não conhecia ela, eu não sabia da vida dela de jeito nenhum. E ela estava em casa, né? Aí tiramos o fogão e tal, aquela peça de fogo, tinha que trocar, porque era por gás de rua, tinha que trocar para gás de garrafa. Aí fiz os trabalhos lá, aí tal, fizeram o almoço, eu almocei e tal. E eu vim embora para casa de tarde. Né? E quando chega na segunda, isso foi no sábado, né? No sábado, domingo. Quando chegou na segunda-feira, nós estávamos trabalhando lá na Praia do Flamengo. Aí ele veio com o telefone e falou assim, aí, a minha sogra mandou para você telefonar para ela. E o cara, que era o marido dela, morava na casa do lado, assim. Mas ela não queria nem saber dele. Sei. Acabaram se separando, né? Sem aí, e dali, desse primeiro encontro, nós ficamos ali. Então, e toda semana, todo fim de semana, assim, a gente se encontrava. Sei. E assim foi eu casado com a Carmen. E a gente assim. E a Ruth teve a filha com qual nome? A minha filha chama Gisele. A Gisele. Né? Aí, seus filhos todos têm G, né? Tem G. Aí E aí essa relação permanece até hoje também? Não. Tem 2 meses que o senhor viu ela. 2 meses que a gente acabou. Eu telefono para ela, mas ela não conseguiu. Não atende, ela brigou com você? Por causa de ciúme? Eu não sei por quê, cara. Porque eu cheguei a levar um bocado de coisa para lá, para a faculdade, para a gente ficar junto, porque ela falou para mim, você fica só lá na cruzada, não sei o quê, você... Aí eu comecei a levar uma roupa para ela passar e ficou lá. Depois eu trouxe tudo. Mas ela teve um dia que ela estava trabalhando, né? Sei. E ela, quinta-feira, trabalhando lá, ela frequenta a igreja católica ou evangélica? Evangélica. Sei. Aí, e ela foi na quinta-feira, ela estava em casa, aí eu falei com ela, eu vou aí. E que o que ela ganha de aposentadoria, essas coisas, estava em dificuldade, às vezes, negócio de comprar gás e essas coisas todas. Sei. E eu estava ajudando ela, e eu estava com o dinheiro guardado para levar para ela. Sei. E eu falei assim, olha, eu vou aí, que eu quero falar um negócio com você. E era o negócio que eu estava dando a ela. Mas aí, era para me telefonar antes. Ela disse, você telefona antes, que eu vou, às vezes eu posso sair, fazer alguma coisa e você não me conta. Sei. E eu não telefonei. Sei. E quando chega já quase de noite, ela telefonou. Mas já, sei lá, naquele jeito. Já mudou a voz. Você não telefonou, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falei, não, é porque não deu para vir telefonar para mim. Aí
Pronto, foi a última telefonema que nós fizemos. Ela brigou, ela deu uma brigada, tá no gelo, te botou na geladeira. E ela tem agora, sim, 78 tem anos. 78, tem que namorar, né? Acho que tem que amar mais. Qual o conselho que o senhor daria para os amantes, para as pessoas que estão namorando, que estão casando, que estão num namoro, estão num casamento, no sentido delas conseguirem ter um casamento melhor, ter um namoro melhor? O que o senhor daria assim, um conselho para as pessoas que estão amando, que estão tentando amar, né? O senhor que amou tanto, teve tantas esposas, tantos filhos. Existe tanta gente na rua, assim, que a gente vejo assim, senhoras e senhores assim, e eu vejo que tem muita gente que está precisando de alguém, de se aproximar de alguém para um carinho, para né? ter, assim, né? Se relacionar, né? De ficar... porque a gente ficar sozinho, assim, não é bom. Não é bom. Não é nada bom. E é bom se relacionar, é bom ter ficar, namoro, ter né? aquela amizade. Então o seu conselho é que as pessoas namorem. Que elas não tenham medo de namorar, né? Namorar é muito bom, né? Ter... Se relacionar, né? Conversar com respeito, com carinho, né? Com confiança. Mesmo que seja uma relação assim, uma amizade assim, de ter uma conversa, de ter alguém para conversar, Sim. ter alguém para se expor, contar as histórias da vida deles, de ter como, de onde ele veio, o que ele é. E assim, eu acho assim, eu preciso assim eu tenho tanta coisa que guardada na minha cabeça, cara. Você tem uma memória de elefante. E botar contar. Nós sentávamos uma pessoa assim e contar, não, aconteceu isso comigo, eu vim de tal lugar assim, meu pai era esse assim, porque eu sou de na minha descendência, meus avós, bisavós, minha avó era filha de índio. Meu avô veio, descendente de africano, era bem pretinho. Eu não sei se eu disse a você sobre o negócio da Maasai do Quênia. Quando eu vi aquele filme, eu falei, cara, é de lá. Meu avô, mas parecia coisa que era, assim. Sei. Aí, da parte do meu pai, meu avô era filho de português. Da família inteira, só eu que tenho um retrato dele. Cadê o retrato? Aqui. Tá aí, tá perto? Esse retrato ele tirou em 1943. Peraí. Mas aí você estava falando, né? Que você tem a sua mãe, e os seus avós, os seus bisavós, seus descendentes, são pessoas... A minha mãe é descendente de índios, né? E do meu pai, a parte do meu pai é de português. E é assim minha família. Esse temperamento do senhor acha que veio dos pais, assim, essa coisa? O senhor quando era criança e adolescente, seus pais tinham uma boa relação entre eles, eles se davam bem? Nunca vi briga nenhuma. Nunca viu briga, né? Meus pais discutiam com o outro, não era. Eles tinham um casamento feliz, assim? Era assim. Um ambiente bom em casa. Muitos trabalhadores, trabalhavam muito, e na roça, capinando, essas coisas, plantando. Cambuci, né? Que nós morávamos numa fazenda, era colono no João fazenda. Meu pai tinha uma lavoura de café, tinha o cafezal e tinha cana.
Sei. de açúcar, né? Sim. Que naquele tempo, aí, e lá na fazenda tinha um engenho de moer cana. E aquela cana ia lá para o engenho para moer, para fazer rapadura. Fazia rapadura, mas era dividido entre meu pai e o dono da fazenda. Assim, era todos os colonos que tinha lá, era assim. Quer dizer, o café também, quando colhia o café, e era dividido uma parte para meu pai e para ele. E o resto das coisas era todo nosso. Sei. Nós tínhamos porcos, tinha cavalo, tinha cabrito e essas coisas assim, que nós vivíamos assim. Uma né? pequena propriedade, né? De agricultura, né? E pecuária, né? Fazer comprar. Isso estava isso os teus bisavós já viviam aí também? Os pais do teu Não, pai? eles vieram, tudo era da roça. Da roça mesmo, dali, né? Daquela área, né? Estavam ali há muitas gerações. O que era comprado era só o sal, Sei. a querosene e o sabão. Que meu pai ia na cidade. Não fabricava isso de Não, casa, não, né? O resto era não. tudo de casa. Era. Né? A Incrível, banha assim. era do porco Olha, e essas coisas assim. olha como mudou tudo. Hoje a gente galinha, importa tudo. Né? A galinha e tudo assim Era orgânico, né? Era só. do próprio território. Meu né? pai só ia na venda cá na cidade e E quantos irmãos o senhor tem? nós éramos três. 3. Eu tinha um irmão e uma irmã que morreram. Eles eram mais velhos que o senhor? Não, mas não. Mais Eu novo? sou mais velho. Você é o primogênito. Aí meu pai ia na cidade, comprava sal, sabão e a querosene para botar no aparelho para iluminar. Quer dizer, não tinha comprar muitas coisas não, porque o resto nós tínhamos em casa, né? E era comprado assim. Comprava, nós não tinha dinheiro, né? Comprava fiado. Tinha um caderno de cada pessoa que comprava, tinha aquele. Aí, quando chegava no fim do ano, na venda do café, quando vendia o café, recebia o dinheiro, aí passava na venda, pagava tudo, acertava aquilo. Quer dizer, e comprar, roupa de cama, assim, cobertor, que lá fazia frio aberto. Sei. Era cobertor, fazia roupa. E minha mãe costurava, assim, fazia para minha irmã, e para mim, as bermudas, as blusas. E tudo feito em casa, era né? Incrível, feito em casa, né? E era, isso era sustentável, né? Quando chegava em junho, sempre depois da colheita do café, aí aquelas casas assim, os vizinhos, aí fazia baile, aqueles bailes, primeiro uma ladainha. Sei. Fazia ladainha. Aí a dona da uma casa, reza, tinha uma reza, um ritual, né? Fazia aquelas barracas assim de folha de coqueiro. Sei. Aí, que às vezes era bastante gente para ficar ali, aí fazia no terreiro. Aí vinha o sanfoneiro, vinha o cara, aí tocava uma noite toda. Era assim, quando chegava a dona da casa, fazia aquela porção de broa, assim, aí deixava lá. Quando chegava assim por volta de meia-noite, assim, aí parava o bar e ia todo mundo ia tomar café, comer. Aí o dono da casa sempre comprava um litro de pinga. Aí deixava lá. Aí ele avisava, quando começava o bar, aqui é uma casa de respeito, eu quero assim. As damas têm que dançar com o cavalheiro. E não pode recusar, não. Bom, antigamente era assim, tudo quanto era lugar. Pois é. Assim. Isso era festa junina, né? A verdadeira. Não, né? e em outras festas qualquer, não pode. Bom, pelo menos lá na roça. Tinha que dançar um pouco afastado assim. Pode só botar a mão na cintura. A dança de salão. Assim, aquele forró, aqueles calangos. Calangotango do calango da lacra. Era assim. Luiz Gonzaga. E
quando chegavam aqueles senhores mais velhos, assim, amigos, aí ele chamava, ia lá tomava cada um uma gotinha. Aí era reservado aquilo ali para os homens, os mais velhos. Os garotos, aqueles que já estavam ficando, achavam que já era homem já. Aí e ficava só de longe olhando as garotas, e dançava até também. Mas era o baile até o amanhecer o dia, até quando o sol começava. Era uma festa maravilhosa. Era né? assim. Isso é a sua adolescência, né? Esse é o início da sua... em cada fazenda, em cada lugar assim, dos colonos, também fazia suas. Aí chamava o outro. E lá o seu costume era assim. Lá em casa tinha porco, matava para comer e tirar a banha, né? Aquele vizinho que morava ali mais para perto, a dona da casa pegava, tirava um pedaço bom de carne, botava num prato, cobria assim, mandava uma criança, e lá, a dona fulana, essa aqui é para presente. É um presente. Quando ele matava também fazia a mesma coisa. Era outra maneira de viver. Era a convivência. Era comunitário. Era assim. Se matasse, lá às vezes matava tatu, caça de tatu, essas coisas assim. Aí pegava, tirava um pedaço também, mandava para o vizinho. Ele também fazia a mesma coisa, era assim. Era escambo. Era né? Troca-troca. Né? E era assim. Outra economia, né? A gente tem que voltar a fazer isso se quiser sobreviver a essa economia aí que tá braba, né? Não, mas sabe o que? Isso aqui para continuar a amizade, não que eles... O relacionamento, né? Não que eles tinham necessidade de um dar uma coisa para o outro. Dava assim por amizade. Por amizade. Né? Era outro assim. tempo. Então, olha só, fechando aqui com essa belíssima imagem da festa, né? Da festa com a pinga, com a broa, né? Na sua adolescência, a gente fecha o segundo episódio de Meus Dias Bem Vividos, né? Sim. E a gente vai fazer mais gravação na semana que vem e vamos continuar publicando as suas memórias, né? Trazendo as memórias do seu tempo, pode falar. A minha vivência lá no morro, porque que eu sei agora, eu tenho um amigo daquela mesma época de vivência lá no morro, né, de garoto, que ainda tem, lá em Copacabana tem uma loja lá naquele shopping da Siqueira Campos, tem uma loja de quadros, assim. Sei. Tem o irmão dele, mas o irmão dele tem acho que uns 2 anos que morreu. Sei. E tem ele ainda, que é da nossa convivência lá no morro. Porque lá no morro... E o senhor tem contato com ele? Tem, sempre. Convida ele para vir aqui, será que ele vem? Não, mas ou a gente vai lá visitar? Ou senão a gente pode... A gente pode visitar e aí faz uma conversa com ele, uma boa ideia. Porque lá aquele morro lá, cara, tinha um segredo, que a coisa lá era, quando nós fomos morar por lá, porque aquilo ali foi um cemitério. Por exemplo, foi um cemitério. De indígenas de escravos, né? E ali tinha noite, cara. Quando chegava uma certa hora da noite, os cachorros começavam a correr o morro, latindo, parecia que juntavam, os cachorros todos do morro começavam a latir. Aí chegava uma certa hora, parava aquilo. Ficava tudo quieto, calmo. Era um dia só na semana, não me lembro se era segunda-feira ou quarta-feira, não sei. Aí, e era assim. E todo mundo ficava pensando, por que os cachorros estão assim? Mas tinha um homem que morava lá, que ele tinha uma birosca, e ele trabalhava na igreja Nossa Senhora da Paz. Chamava seu Pedro Sacramento. Aí, e ele, com uma amizade com o padre, e lá no morro tinha uma mangueira muito grande assim, e assim no canto assim, tinha um poço que a gente pegava água para jogar no banheiro, essa coisa assim, não para beber. Aí, e ele, com a amizade do padre, levou o padre
lá no morro para fazer as orações embaixo daquela mangueira. E aí, todo domingo ele dizia lá, fazia, todo mundo rezava e tal. Cara, você sabe que parou aquele negócio dos cachorros sair correndo atrás, coisas assim. Acalmou as almas. Não. E a casa que nós estávamos, que quando nós fomos para lá, moramos, era uma casa grande de tijolos e tudo, de telha, aquelas telhas canal assim. Sim. E moravam várias famílias ali. Mas ninguém sabia que o que era aquela casa. Era justamente a capela onde os mortos assim, paravam. Eram velados, rituais, né? O centro ritual, né? E era assim, aquilo ali. Mas eu, lá no morro mesmo, morando lá, e meu pai tinha comprado um rádio quando nós viemos da roça. Aí a primeira coisa que ele pôde comprar depois no rádio, eu ficava ouvindo o rádio. Aí eu vi a história daquela favela, que aquela casa, que é onde nós estávamos, mas nessas alturas nós já não estávamos naquela casa mais, já estávamos num outro barraco que meu pai já tinha comprado maior, então. Aí, que aquilo ali era um cemitério. De indígenas e escravos, né? Ali, naquela casa. Cara, um dia eu fui atrás da casa. Isso eu posso provar, que eu posso levar até a pessoa lá. Sim. E mostrar o que eu vi. Sim. Talvez não exista mais, mas tem, o lugar tem. Aí eu andando por trás da casa assim, vi uma caixa grande, parecia a caixa de água, né? Sim. Aí, e tinha uma tampa assim, eu puxei a tampa, olhei. Lá dentro, o que tinha? Ossos. Mas eu não pensava que aquilo ali fosse, porque eu nem imaginei que fosse, porque indígena, os cemitério antigo, pessoas, né? Não, que era cemitério, eu sabia. Mas eu, no momento eu não imaginei que aquele depósito era os ossos das pessoas que tinham morrido. Eu olhei assim, vi que a pessoa de ossos. Aí eu puxei a tampa outra vez para tampar a caixa. E aí ficou aquilo lá. E esse tinha um homem que trabalhava na prefeitura, aqueles garis, antigamente aqueles garis de roupa azul. Sim. E a carroça dele, aquela carroça grandona assim. E ele levantava cedo para vir aqui na Toneleiros, para pegar a carroça para eles trabalhar. E ele levantou, cara, pensando que já estava na hora dele. E acho que não era por volta de meia-noite, uma hora. O que ele viu? Quando ele vai descendo assim, né, em frente à casa que nós morávamos, que era justamente a capela. Aí ele viu um vulto de uma mulher, mas ela não estava pisando no chão, ela estava flutuando, com um feixinho de lenha nas costas, assim. O que aconteceu? O cara caiu duro, desmaiado lá no chão, o susto dele ver aquela, justamente em frente aonde nós morávamos. Onde era o centro aí de alguém que passou ali, né? viu ele caído lá no chão, chamou ele. Aí ele contou o que ele tinha visto ali naquele lugar. E depois um outro cara que era nosso vizinho, morava assim, bem pertinho da nossa casa, também viu um homem de branco, parecia que estava batendo na porta da nossa casa. Mas ele desceu, ele tinha uma mulher que ia lá no barraco dele, ficava lá. Depois ele ia lá levar ela lá embaixo. Aí, e ele viu um homem assim, parecia que estava batendo. Ele passou pensando que era meu tio, que eu tinha um tio, irmão do meu pai, gostava muito de baile, essas coisas assim. Achou que era ele. Aí ele foi lá embaixo levar. E quando ele volta,
aquele vulto, aquela pessoa, aquele homem de branco, estava encostado ao balcão de uma birosca que tinha lá. Mas quando ele olhou, o homem não tinha cabeça. Mas ele levou um susto tão grande que ele deu uma carreira e meteu o peito na porta do barraco, caiu com o porta tudo lá dentro. Também ficou lá, vocês falam. Aí acordou uma porção de gente, até lá na minha casa e outras coisas. Aí fomos lá saber o que tinha acontecido com o Manel, ele chama Manuel. Aí, e ele contou o que ele viu. Aí, como o meu pai, meus outros pessoal, foram lá na porta da birosca para ver se viu o homem. Cadê o homem? Já tinha sumido. Então, tinham muitos fenômenos espirituais Acontecia na favela da Catacumba. na Catacumba, Que era maravilha. isso, que tinha aquilo ali. Muito interessante. Então, seu Jair, vamos guardar as histórias de fantasma para o próximo episódio, que a gente grava na semana que vem. Ó, e muito obrigado. Vamos bater palma aí pro passado, para tudo isso. E muito obrigado a todos. Aguardem o episódio 3.